Olá, Oi, tudo boa bem? noite. Tudo bem, e você? Olha, graças a Deus. Ah, que coisa boa. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui no nosso programa, né, Diálogo, que é uma alegria muito grande poder receber você aqui com o tema, né? O tema hoje é como as emoções e a espiritualidade podem contribuir para o nosso sistema cardiovascular. E é claro, né, eu vou falar um pouquinho aqui da introdução, enquanto o pessoal vai entrando, né? Dando tempo do pessoal entrar, falando oi aí, né? Você que quer falar oi, você que quer fazer sua pergunta essa noite também, deixa sua pergunta aqui pra gente. E é uma alegria podermos estar aqui no nosso programa Diálogo, né? Por que o programa Diálogo? Diálogo é um encontro, é um relacionamento de busca de sentido. É interessante que a palavra no grego, dia e logos, né? O dia quer dizer no grego através e logos quer dizer sentido. Então é uma busca realmente aí de sentido através desse diálogo. Então, proporcionar às segundas-feiras o nosso diálogo aqui sempre com um profissional, com uma pessoa que, né, traz aí conteúdos, é um benefício. Esse programa é um benefício para nós nos encontrarmos cada vez mais conosco mesmo, com Deus e um com os outros. E minha amiga, que bom que você está aqui nessa noite, né? Eu gostaria de que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho de você. Tá? O prazer é meu, viu, Cíntia, estar aqui, podendo colaborar de alguma forma. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia, né? E que eu sou cardiologista e trabalhado em consultório, né? Atendendo os pacientes, fazendo os exames. Sou formada há 25 anos já. Que bênção, hein? Né? E é uma riqueza aqui a gente trazer, né? Porque, Patrícia, aqui o intuito mesmo do programa Diálogo, quando a gente iniciou, né? Esse momento para dividirmos com as pessoas questões emocionais, do cotidiano e espirituais. E como isso hoje é necessário, né? De tanta gente ouvir as pessoas falando, né? Muitas coisas acontecem porque a gente não se compreende, né? Porque a gente não compreende as nossas emoções, porque a gente não compreende também os nossos potenciais internos e até a nossa necessidade de Deus. Às vezes a gente não compreende e não percebe o quanto isso nos traz, né? E aqui a gente não está falando de um trazer na vida de forma aleatória, mas de forma de sentido, de busca, né? A linha que eu sigo, né, é a logoterapia. E por que eu escolhi essa linha, ela é a de abordagem terapêutica? Por causa que ela traz como ser humano a busca da vida do ser humano é de um sentido. Quando a gente encontra um sentido, até mesmo no sofrimento, a gente passa por aquele sofrimento de forma diferente. A gente passa pela doença, né? Porque é o que nós vamos trazer também um pouco aqui esta noite, por você ser médica. A gente traz a doença, a gente traz uma série de questões de forma aonde você encontra o sentido, encontra um meio de aprendizado, mesmo diante das maiores adversidades, né? E nós fizemos um programa semana passada e eu fiquei de trazer um pouquinho hoje. Quem foi Viktor Frankl? Porque eu acredito, né, por ele ter sido também médico, nos ajudar muito nesse contexto, né? Ele dizia assim que uma das grandes missões dele, né, era humanizar a medicina. Né? Eu achava bonito isso, né? Que eles queriam sair não só da questão técnica, não queria somente a questão técnica, mas quanto mais humano fosse, quanto mais nós nos reconhecermos nessa humanidade, melhor nossa situação de vida, mais coerente as nossas emoções. E além dele ser médico, né, ele formou psiquiatria, neurologia, era judeu e filósofo. Então, em muitos escritos dele, ele traz até mesmo salmos para explicar a humanidade, né? Nossa, Por quê?
Os salmos vão falar da dor humana, da angústia do ser humano. Sim. E isso é muito pertinente ao diálogo que nós queremos trazer aqui. Nós queremos trazer a emoção e a espiritualidade como uma forma de ajuda também no nosso sistema cardiovascular, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho né, sobre isso, sobre essa questão, né, do que vai acontecendo aí, para que a gente possa adentrar no nosso diálogo. Legal. Então, né, o que acontece? Né? Eu vou falar mais das emoções negativas. Claro. E como elas afetam, né, a doença cardiovascular, como elas estimulam o aparecimento, como elas têm uma relação. Essa relação já é conhecida há mais de 30 anos e tem vários trabalhos que confirmam, né, trabalhos em jornais importantes, né, que mostram o quanto a doença cardiovascular pode estar relacionada com a depressão, né? Para você ver, quando eu falo de doença cardiovascular, né, às vezes as pessoas podem não entender o que compreende a doença cardiovascular, né? A doença cardiovascular, a gente engloba uma série de doenças que acometem tanto os vasos, né, quanto o coração também, os vasos sanguíneos quanto o coração. Então, por exemplo, quando o paciente tem um infarto, englobado dentro desse, existe um derrame, né, o AVC, que a gente chamou de vascular cerebral, onde os vasos cerebrais são acometidos, isso também é uma doença cardiovascular, né? Quando o paciente ele pode ter uma doença reumática no coração e isso levar à doença valvular, isso também é uma doença cardiovascular, né? As mais importantes são tanto o infarto, né, que acomete o coração, quanto os vasos cerebrais, né? As doenças que acometem os vasos também arteriais, né? Causam trombose. Isso tudo engloba também doença cardiovascular, né? Então, tem um trabalho que mostra, né, até que foi publicado na revista de psicologia do Rio Grande do Sul, mostrando que dos pacientes internados com um quadro de infarto agudo do miocárdio, 48% evoluíram com depressão pós o quadro de Sim. infarto, E é... né? E Uhum. a gente vê que tem dois lados em si, né? A doença cardiovascular em si, podendo levar à depressão, né? A ansiedade e tudo mais. E a depressão e a ansiedade contribuindo para o aparecimento da doença cardiovascular. A gente percebe que, no caso, a doença do coração, o coração, ele é um órgão, assim, que existe um mito popular de que é o órgão mais importante. E está relacionado à emoção. A gente, quando está feliz, o coração dispara. E as pessoas sentem a emoção dentro do coração. Então, na região do coração. Então, acham que é um órgão principal. Então, quando a pessoa é avisada de que existe um problema no coração, de que ela está com uma doença no coração, ela acaba ficando abalada emocionalmente e podendo até evoluir com depressão. Então, existe esse quadro emocional de quando trata do coração e a pessoa pode evoluir. O trabalho que foi publicado, 48% dos que tinham infarto, Sim. com um número pequeno de pacientes, 168 pacientes, mas é importante, porque 48% evoluíram com depressão pós esse quadro de infarto agudo do miocárdio. E tem também o lado ao contrário, que a doença cardiovascular na verdade, tem o lado ao contrário, que é a depressão, a ansiedade com o tempo, os hábitos vão levando a doença cardiovascular, né? E aí Sim. é importante a gente entender, porque assim, o que leva ao quadro de doença cardiovascular? O que leva o paciente a ter um infarto, a obstrução, né? O infarto é a obstrução total da coronária, né? E aí existe no coração aquela região que ficou sem irrigação. E ali você perdeu uma parede, que é uma parede contrátil. O coração é todo músculo e ele contrai todo o sangue, né? Então, quando existe um infarto, a obstrução da coronária, aquela parede fica com dificuldade de contrair.
Aí você tem uma perda. Só que não existe só infarto. O quadro anterior a esse, o quadro de doença arterial coronariana, é um processo que vai... Essa obstrução, ela pode ser aguda, né? De uma hora para outra, ela pode... Uma plaquinha pequena, ela pode romper, obstruir toda a luz do vaso, como ela pode evoluir ao longo dos anos, né? Então, essa doença anterior ao infarto também é uma doença cardiovascular, no quadro essas obstruções da coronária. Então, essas doenças, o que levam a essas doenças cardiovasculares? Quais são os fatores de risco que levam à doença cardiovascular? Sim. Hipertensão, diabetes, o aumento do colesterol, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade e o estresse. Olha Então, que interessante. esse quadro, esses fatores de risco levam o paciente a ter doença cardiovascular, né? Então, assim, dá para você entender o porquê que a depressão, a ansiedade acaba levando a doença cardiovascular, porque elas contribuem para o estresse da pessoa, né? A pessoa normalmente ela está ansiosa, ela demais, ela às vezes não quer fazer atividade física, ela tem os refúgios dela, né? Sim. Acaba obesidade e tudo mais, e tudo isso contribui. Aí, junto com a obesidade, você vem a hipertensão, vem o diabetes. Então, são várias doenças que vão se correlacionando entre si e acabam fazendo um pool, né? De Sim. positiva para que apareça a doença cardiovascular. Então, tanto a depressão e a ansiedade, elas acabam ao longo levando, né? Se é um quadro arrastado, não foi feito diagnóstico, a pessoa vai levando aquela vida, naquele ritmo, sem nem saber, às vezes. Vive aquele sofrimento interno, aquela emoção, né? Isso. Aquela coisa que vai se arrastando, né? Por não se conhecer, por não, às vezes, não ter a oportunidade, né? De se conhecer. Isso. E cada vez assim, a gente precisa divulgar cada vez mais essas questões. Porque até a própria questão da saúde mental e também outros cuidados, eles são muito ainda pouco falados na dimensão que nós precisamos. Né? Eu vejo que muita gente não consegue, fica por tempos passando por uma dificuldade sem reconhecer sem identificar, melhor dizer, né? E aí você vai saber muito bem disso, porque trabalho em consultório, eu também, como trabalho em consultório, quantas pessoas que estão há 9, 10 meses sofrendo uma depressão, sofrendo crises de ansiedade e não se trataram. E elas chegam no consultório com queixas reais, né? No entanto que quando chega no consultório com, eu tô com dor no peito, meu coração tá disparado, eu não tô conseguindo dormir à noite, eu tenho uma dificuldade imensa de conseguir me concentrar no trabalho. Então, as queixas são variadas. Então, por obrigação, a gente tem que afastar qualquer causa cardíaca, né? E aí Sim, você vê que não tem nada cardíaco e a gente tem que encaminhar. E quando a gente, muitas vezes, aborda, né, e fala assim, olha, você ia passar com uma avaliação psicológica, passar com um psiquiatra, dar uma olhada, porque acho que uma medicação faria super bem para você nesse quadro atual, né? A pessoa às vezes se retrai, né? Porque ainda, por mais que acho que as pessoas existe assim uma busca da psicologia, muita gente, mas existe ainda um tabu de que, nossa, é louco que gosta que pode ir no psiquiatra. Eu vou no psiquiatra? Não, imagina. com certeza. Com certeza. E às vezes, como a gente já sabe disso, que existe um tabu, que existe uma rejeição por parte do paciente de ir no psiquiatra, de procurar um médico ou de procurar um psicólogo, você já vai com um jeitinho tendo que falar, olha, você não pensa numa avaliação, iria te fazer muito bem, né? Por quê? Porque realmente existe esse tabu, esse medo de estar ficando louco, né? A questão do próprio tratamento. Então a gente precisa entender e olhar essa situação e até assim divulgar um pouco mais. É a questão da própria depressão. Tem gente que não sabe os sintomas da depressão. Vão para o cardiologista, é claro que é importante também ir, porque existe um quadro aí importante para ser cuidado dentro da questão cardio, mas começou de uma questão emocional. E a pessoa está sofrendo uma realidade emocional, porque ela não sabe que a dor no peito,
coração acelerado, sudorese, né? Eu já tive casos até de pacientes que faziam, chegaram a fazer em um mês 30 eletros, porque achavam que estavam morrendo. Isso no E consultório. não é? Porque tinha certeza que estava morrendo. E era uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, conhecer também as emoções, conhecer as doenças que todos nós podemos ser acometidos. Exatamente. Não E é? É muito importante. é importante você tratar, né? Em alguns trabalhos, a gente vê que diminui o risco de mortalidade quando o paciente, num quadro cardiovascular, num infarto, numa angina, internado, se descobre, né, ou a equipe médica descobre a depressão, começa a tratar, entra com medicação, você diminui o risco cardiovascular, entendeu? Porque você acaba tratando aquele quadro emocional que ele está apresentando, porque todo esse quadro emocional, essa depressão, essa ansiedade, ela acaba, é como se ela tivesse o tempo todo estimulando órgãos do organismo inteiro que vão liberando hormônios, que vai deixando o sangue mais grosso, vai deixando a pessoa mais agitada, os órgãos vão ficando agitados, os sistemas de proteção você acaba não tendo. É como uma cascata. E enquanto a pessoa não é tratada, ela não se sente tranquila, o organismo vai trabalhando em cima disso. Ele vai produzindo um monte de substância. E aí aumenta mais o risco ainda. A pessoa que tem um quadro ali instalado, né, um infarto, o pós-infarto, o coração está todo, a gente chama até de, ele fica como se tivesse atordoado ali por conta daquela falta de irrigação toda. Então, ele tem muito mais chance de ter arritmia, de ter complicações, de ter novos episódios isquêmicos naquela área, tudo. Então, se a pessoa ali, você pode tratar, né? É tão importante isso, né? Você diminui até de morrer, a chance de morrer, né? Então, Sim. E é fato isso. E existe uma coisa que eu sempre gosto de trabalhar com as pessoas e falar algumas questões simples sobre essa questão de reconhecer as próprias emoções. Porque nós também, além do tabu de tratamento, nós temos também aí uma falha na prevenção do conhecimento das nossas emoções. Nós ignoramos as nossas emoções. Nós estamos preocupados, nós estamos tristes. A angústia, então, a gente às vezes tem a frase do deixa pra lá, né? Ah, isso passa. vai passar, né? Vai passar, vai passar. E na verdade, nós não temos um treinamento para lidar com as nossas emoções, para identificarmos, né? Então, eu sempre falo, existem alguns passos simples, mas que nos ajudam profundamente a entender as nossas emoções, né? Eu falo que o primeiro de tudo é reconhecer que eu tenho emoções. Ninguém é de ferro, né? Eu brinco, ninguém é de lata. Nós Sim, temos emoções, a gente tem emoções, a gente tem sentimentos. Sentir faz parte de nós, né? E, no entanto, nós captamos o mundo através dos sentidos. Nós sentimos tristeza, nós sentimos alegria, nós sentimos amor, né? São sentimentos, sentimos raiva, sentimos inveja, mas muitas vezes na nossa cultura e às vezes na nossa educação, sentir é feio. Nós escondemos sentimentos. E aí, ao longo da vida, a gente passa a esconder sentimentos de nós mesmos, como se isso fosse possível. com certeza. Aí, se Então, em algum momento da sua vida, aquilo vai aparecer. Não tem vai como. aparecer e às vezes numa proporção muito maior. Né? Sim, Então, é importante, se você sentiu raiva, reconhecer que você está com raiva. A questão de estar com raiva te faz decidir, sim. né? Aí, com o que você vai fazer com essa raiva? Mas sentir raiva é nato no ser humano. Natural. Com É, certeza. é natural. Então, você sente raiva, você precisa reconhecer, eu estou sentindo raiva. Mas também você tem a capacidade de decidir o que você vai fazer com a sua raiva. Mas à medida em que você vai acumulando sentimentos, você perde a capacidade de decidir sobre eles. Que aí, em vez de uma raiva, você tem uma fúria. Não é? Pois é. Isso mesmo, né? E a gente vai perdendo
essa capacidade de decidir sobre as nossas emoções. E a gente se conhecer, né? A gente tem que se respeitar, né, Cíntia? Se respeitar, né? respeitar, se conhecer, saber quem é. Quando você fala de se conhecer, né, que é uma proposta também do nosso diálogo, do programa Escolhas, que a gente vai fazer uma vez por semana, dessa busca de se conhecer. Quando a pessoa fala, mas eu já me conheço, né? Eu vivo comigo há 30 anos, há 20 anos, há 50 anos, mas não nos conhecemos. Não nos conhecemos. Como a gente se surpreende com muitas atitudes nossas. Né? Então, isso é fato. Sim. A gente se surpreende. E aí a gente fala dessa questão da emoção negativa, o quanto realmente ela prejudica, né, a questão cardiovascular, principalmente a cardiovascular. Muitos dos nossos pacientes que vêm de questões cardiovasculares, né, da hipertensão, de uma série de situações, nós vamos percebendo, né, o quanto essas situações elas são prejudiciais realmente. Não sei se caiu a sua internet ou a minha, mas acho que está normal agora, né? Deu Uma congelada. Deu uma congelada, né? Então, e a gente fala, retomando, né, dessa questão de conhecer as nossas emoções. Então, é importante eu me perguntar o que eu estou sentindo diante dessa situação. Ou se um sentimento vem, eu perguntar para esse sentimento. Por que eu estou sentindo isso, né? A pessoa já chega no consultório assim, ai, tô com uma dor no peito, ai, eu tô sentindo alguma coisa assim, mas o que é isso? Ai, não sei. Quando começou? Não sei. Né? E aí a gente explica, nada vem do nada, de algum lugar com certeza veio. E a gente precisa identificar. Então a gente precisa dar nome aos nossos sentimentos. Que nome que você está sentindo? Angústia, raiva, ansiedade, medo? A gente precisa entender de onde veio. De onde veio esse sentimento? E, gente, sempre vem de algum lugar, né, Patrícia? Sempre vem de algum lugar. Às vezes é nós que vamos passando no automático da vida que nem percebemos. É. E já tive vários casos das pessoas falando assim, olha, eu não consigo realmente identificar. E de repente, num diálogo ali, a pessoa fala, ah, eu tive um sonho assim, assim, assado. Sonhei com uma traição, sonhei com alguma coisa que mexeu com ela, o que ela já viveu, e aquela angústia partiu daquele sonho. O que parece que para o outro é bobo, não é para nós. Tem um significado, é importante. Então, eu preciso dar acesso a entender ao meu sentimento. Sim. Porque aí, as emoções difíceis vão acontecendo, mas o contrário disso também acontece, né? Que são as emoções boas. Quando, não é? Quando pessoas possuem, às vezes, uma doença, trazem uma situação cardiovascular ou sofreram um infarto e são pessoas mais positivas também. Existem essa questão também das emoções mais equilibradas, não é isso? A gente vê, e aí eu acho que entra um pouco da espiritualidade, né? Você vê que as pessoas que têm uma fé, elas acreditam que elas, não, isso vai passar, eu vou melhorar, Deus sabe, né? Que enfrentam, né? Eu acho que elas enfrentam a situação, elas encaram a situação, né? Você vê a diferença no decorrer, né? Como elas se saem daquela situação. Né? Eu acho que tem muito a ver com relação a ajuda ao tratamento, a medicação, tudo. Acho que tudo faz. É como se fosse um fluido, né? Como se colocasse azeite naquilo que está sendo tomado, porque é como se reabastecesse, né? Uma combustão ali da pessoa. O fato de pensar positivo, né? De que não, isso vai melhorar, isso vai. A gente percebe isso, que as pessoas que têm uma fé, que acreditam, elas respondem muito melhor ao tratamento. Elas têm, eu acho que o mais importante, elas têm paz diante daquela situação que deixa a gente fora. Às vezes a gente não sabe nem como fazer, como resolver, não vê saída, né? Mas o fato de estar em paz, né? Aquela situação, isso
ajuda muito o tratamento, né? Com certeza, sim. Com certeza. E essas emoções, né? Mesmo que a questão da depressão, da ansiedade, mesmo quando a pessoa tem também, porque existem questões que são orgânicas, né? Da depressão e da ansiedade. Só para a gente entender um pouquinho, para até essa questão da espiritualidade, algumas questões elas não são só emocionais, de cunho psicológico. Existem também algumas questões orgânicas ali, não é? Porque o paciente fez uma cirurgia, porque às vezes teve algumas perdas de si mesmo. Como, né, funciona isso? E aí também a pessoa acaba tendo um quadro de depressão e ansiedade. Sim, sim. Uma coisa é essa parte quando atinge o coração e a pessoa se desestabiliza por conta dessa cultura do coração, que é o órgão principal. Mas existe também fatores genéticos que estão ligados à depressão. Tem fatores genéticos, presença de depressão e a presença de doença cardiovascular concomitante ao mesmo tempo. Tem fatores genéticos semelhantes entre uma e outra também. Então, tudo isso, o quadro pode não ser só, como se diz, por conta de coisa que aconteceu ou pela vida do paciente em si, mas pode ser alguma coisa genética que venha apresentando aquele quadro e ele acaba desenvolvendo esse quadro de depressão e às vezes está associado à doença cardiovascular junto também, né? Então não é só as causas externas, né? Mas pode ser alguma causa que venha com ele já, que seja genética. Também explica, né? E às vezes quem está nos ouvindo agora, participando, quero, né, dar um oi para todos vocês aí que estão, depois vou falar aqui o nome, né? Porque aparece só um pedacinho para a gente, mas aí eu vou abrir aqui do lado no computador para a gente ver todos que estão participando conosco, tá bom? E aí, para quem, né, tá nos escutando, seria interessante, talvez, a pessoa entender, né, essa questão do quando nós temos essa questão negativa da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Isso a gente trouxe essas, né, questões de emoções, doenças, né, transtornos, mas também outras emoções que às vezes não chegam a ser a depressão, a ansiedade, mas o desânimo, a tristeza, que às vezes não mas e o pessimismo, às vezes não chega a ser uma doença, mas também já está na pessoa, né? Já está incutido ali no que a pessoa está vivenciando. Uhum. A Sandra perguntou quando colesterol é emocional. Colesterol emocional. Tem ligado à emoção, é emocional. Colesterol sobe. Acredito que a emoção possa fazer a pessoa comer mais para subir, mas a emoção em si, puramente aumentar o colesterol, não conheço. Não. Existem Pode falar, Patrícia. genéticas, a pessoa nasce já com a tendência de ter colesterol aumentado. Mas agora, só pela emoção, ela aumentar o colesterol, eu não conheço. Não, né? Mas a hipertensão e a diabetes têm ligações emocionais? A hipertensão, ela tem a ver com a emoção, sim. Oi. Então, ó, com relação à hipertensão, o que acontece? Às vezes passando por algum problema, alguma dificuldade, algum estresse, ele pode evoluir com níveis tensionais altos. Às vezes, não é que ele evolui com hipertensão. Às vezes aquilo não é uma hipertensão. Você vai precisar acompanhar, ver, investigar o que está acontecendo com ele, entendeu? Mas sim, o paciente. E outra, tem o paciente hipertenso, que não é que ele fosse hipertenso, ele já teria uma tendência a ser hipertenso. Passou por um problema emocional, às vezes aquela hipertensão que estava quietinha, que ia aparecer daqui alguns anos na vida dele, porque geneticamente já estava predisposto a ter hipertensão, aí desencadeou a parte emocional, desencadeou a hipertensão. Entendi. Sim. Uhum. E outro, também tem o quadro, né, do paciente que é hipertenso e está compensado, tomando medicação, tudo direitinho, e aí passa
por algum problema, e aí aquele descontrole total da pressão. Aí resolveu o problema. Ele saiu daquele quadro de estresse que ele estava enfrentando. A pressão volta a normalizar. Então, existe o início da hipertensão com estresse, e não é hipertensão. E existe também aquele quadro de que o paciente já tinha tendência de evoluir com hipertensão, e aí o estresse foi o estupim, a gota d'água para poder evoluir, apresentar a hipertensão. E o diabetes, não, o diabetes, assim, se ele é diabético, a emoção, a ansiedade pode fazer aumenta a quantidade de glicose circulando. E aí ele pode ter picos de hiperglicemia e descompensar o quadro de diabetes. Interessante. Então, na verdade, para que nós possamos viver com uma melhor qualidade de vida, além do cuidado físico, né, que é necessário, igual a Sandra aqui está falando, que a diabetes dela, o colesterol, na verdade, está sempre alto, mesmo ela fazendo dieta. Então, né? Você sabe, tem um caso, é uma coisa bem interessante isso. O colesterol que vem da nossa alimentação, que vem por boca, com os alimentos inadequados, é 20% do nosso colesterol total do corpo. Então, às vezes, a pessoa não é porque ela está comendo errado, é porque ela já tem uma fabricação alterada de colesterol endógeno. E aí, tem que tomar medicação. A medicação tem que ser tomada, não deu resultado, troca, você entendeu? Mas tem que tomar até abaixar os níveis, baseado com o risco cardiovascular. Isso é uma coisa muito interessante também, que dependendo do risco cardiovascular do paciente, é um nível de colesterol que ele tem que ter e uma meta que o médico tem que tratar até alcançar. Então. E aí, além de cuidar do físico, cuidar da alma, cuidar da psique, também ajuda muito a manter uma vida saudável, mesmo que existam questões aí que são hereditárias, que são predispostas, mas o fato de mesmo essas doenças virem a acometer, acontecer, a questão de estar com uma mente mais, saudável, com hábitos mais saudáveis, com uma espiritualidade mais profunda, ajuda muito a passar por essas situações, né? Nós escutamos assim vários casos de pessoas que dizem: eu tenho 1 ano, né? O médico deu 1 ano, o médico deu 6 meses, né? Uma situação, e a pessoa vive 6 anos, 5 anos, porque tinha uma questão de talvez espiritualidade, de força emocional, que também surpreendem até mesmo as questões diagnósticas, né? Pode falar. Tem uma pergunta aqui que a Andrea fez, que é qual a força da hereditariedade nos problemas cardíacos, né? Então, é assim, existe, às vezes, a hereditariedade da pessoa com relação ao aparecimento de hipertensão, de diabetes, de doença coronariana, infarto, porque o pai teve, a mãe teve. Existe isso lá registrado no seu código genético. E aí, o que acontece? Muitas vezes a pessoa leva uma vida super saudável. A pessoa, ela tem uma alimentação saudável, ela faz atividade física, né? Ela não tem pressão alta, ela não tem diabetes, e mesmo ela não fuma, ela não é uma pessoa... E mesmo assim, ela evolui com a doença cardiovascular. Você entendeu? Então, vai depender muito da carga genética dessa doença naquela situação. Como que a gente pode reconhecer isso? Quando, por exemplo, algum problema cardíaco, e aí, por exemplo, o homem antes dos 50 anos faleceu com aquele problema cardíaco, foi grave. Então, pode que aquela genética seja preponderante. Então, por isso que esses pacientes que tiveram pai, mãe, tiveram doenças muito precoces e grave, infarto, né? E morreram antes dos 50 anos, a gente, por obrigação, tem que investigar mais a fundo esses pacientes.
e procurar se tem algum resquício, alguma coisa, porque a doença cardiovascular, ela vai caminhando, ela tem uma história natural. E isso leva anos, não é de uma hora para outra, entendeu? A não ser que sejam algumas doenças específicas, sim, de uma hora para outra. Mas a doença cardiovascular, que nem o infarto, pode demorar anos a evoluir. Aquela placa crescendo dentro da artéria, ela vai caminhando aos poucos. O colesterol vai depositando ali aos poucos na parede da coronária, da carótida. E aí a gente investiga esses pacientes que têm um risco, né? Tudo vai ser baseado no risco. O paciente chega, estou com uma dor no peito, estou com uma palpitação. Qual que é o risco cardiovascular dele? É um risco pequeno? Baseado no quê? No que ele apresenta, a gente fala comorbidades, né? Mas se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem colesterol alto, se ele é fumante, se ele é sedentário, tudo isso vai aumentando o risco cardiovascular. Quanto maior o risco, maior a nossa preocupação. É como se acendessem várias luzes de que a gente tem que investigar, tem que ir atrás até achar alguma coisa. Entendeu? Então, acredito que a força da hereditariedade seja relacionada à própria doença que foi causada nos pais. E como ela se manifestou. E quando ela apareceu. Então, é caso a caso, sabe? Não tem, Andréia, como a gente poder falar aqui. Tem que ser caso a caso avaliado para ver qual foi a doença que foi manifestada. É super interessante. E diante até disso que nós estamos falando do nosso tema, né? De como as emoções e a espiritualidade podem contribuir para os riscos cardiovasculares, a nossa posição também diante de qualquer situação, mesmo quando ela é hereditária, mesmo quando ela parece determinada, a nossa posição ela é muito importante como nós vamos levar isso. Como essas luzes vão acender, né, do cuidado, e como nós vamos responder a isso. Porque algumas pessoas já ficam desesperadas diante de uma notícia. E outras se levantam com fé, com esperança e cheia de energia para responder ao tratamento, para responder às medicações, para mudar, às vezes, completamente os hábitos de vida, não é? Então, como nós vamos responder a isso? E aí é bonito porque faz parte do ser humano isso. Todos nós temos. Porque nós somos um ser bio, psico, social, noético, espiritual. Ou seja, esse espiritual é o que pode decidir sobre o físico, o psíquico e o social. E nem sempre decidir estou com pressão alta, vou ficar com muita fé e vou curar essa pressão alta. Não é isso. Mas eu posso, isso mesmo, né? Porque algumas pessoas confundem isso, não é isso. Mas é uma decisão de que Deus vai me dar força, que com a medicação, que com o tratamento médico, eu decido me ajudar. Né? Então, assim, eu posso decidir sobre o físico, não numa decisão do que eu quero, como eu quero, mas de uma decisão de ser melhor. Né? Isso dentro da abordagem logoterapêutica, ela vai se chamar, né, também vai trazer que se chama um valor vivencial. Quando nós buscamos o sentido da vida, a gente busca o sentido através de valores. Quais os valores? Os criativos, que é a força do nosso trabalho, daquilo que a gente dá ao mundo, de criação. Isso não é positivo? Quando você se sente útil, quando você sente que está fazendo bem para alguém, né? Eu estou vendo aqui os comentários subirem, né? Parabenizando você pela explicação esplêndida. Isso é muito positivo. Você sente que você está fazendo algo por alguém. Isso é valor e dá sentido para a nossa vida. Um outro sentido, né, é o vivencial, que é o que a gente vivencia. E fé e espiritualidade só pode ser vivenciada. Não é você como médica, nesse valor de vivência, de uma mulher que também, além da ciência, traz a questão da fé. Como você enxerga isso como médica, né? Dentro da medicina. E aí, enquanto caiu um pouquinho aqui, paralisou a internet, conseguiu ouvir? Conseguiu ouvir que eu disse? Você, como médica, nesse valor vivencial da fé,
da espiritualidade, porque além de médica, você também é uma mulher de fé. Como que você vivencia isso no seu cotidiano, tanto da medicina como de cristã, como você é? Sabe, eu vejo assim, né, que a gente tem que... Nós temos várias na vida, né? Nós podemos passar pela vida de várias formas. E eu penso que a melhor forma delas é você estar conectado com Deus, né? Você estar próximo, né? Porque Ele é a sua essência, né? Nós nos realizamos quando estamos nele, né? Quando a gente está próximo dele, quando a gente fala com ele, quando a gente sente que ele nos responde, né? Quando você sente que ele está nos guiando. Então, isso é tudo. Isso permeia a minha história, né? Desde quando eu era muito nova existe esse diálogo com Deus, né? Desde quando eu era muito novinha. Eu me lembro de 9, 11 anos estudando a Bíblia e anotando e achando tudo aquilo muito maravilhoso, né? Então, assim, e a própria medicina, né? De querer fazer a medicina, de querer cuidar do outro, de querer estar à disposição. Então, isso acaba que enchendo o nosso coração, independente das outras coisas que aconteçam, né? É como se você tivesse respondido sim a um chamado de Deus, né? Ao caminho, caminhando, né? Então, para mim é muito isso, né? E uma coisa, uma passagem assim que eu acho que vem muito a calhar com tudo isso que nós estamos falando, é aquela passagem que Jesus encontra o paralítico naquele tanque de Betesda, né? Então, assim, a passagem me marca muito, está em João 5, versículo de 1 a 8, conhecem essa passagem. Mas Jesus estava subindo até Jerusalém e ele chegou lá, vários tanques, né? Aqueles tanques, o que acontecia ali, né? Quando o Cia mexia as águas e as pessoas que pulavam naquela água pela primeira, os primeiros que pulavam, né? Então Jesus subiu até lá e percebeu que tinha um homem, um paralítico ali do lado daquele tanque e que Jesus percebeu que há muito tempo ele estava ali. E aí ele chega para esse paralítico e ele pergunta para ele, né? Ele pergunta, você quer ficar curado? E aí ele responde, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve até a piscina, ao tanque, né? Eu gostaria, mas não tem ninguém, porque quando eu vou tentar ir, o que acontece? Alguém já pulou na frente, é o primeiro que pula que é curado. Então Jesus fala, levanta, pega as suas coisas e vai, né? Levanta e anda. Então Jesus chega para esse paralítico e, primeiro, acho que são 3 coisas importantes aí que eu queria falar para vocês. O que está paralisando a gente? O que paralisa a gente de viver? Né? É a depressão, é não se tratar, o não seguir as orientações. O que está te fazendo parar? Né? Por que você não levanta? Né? Porque Jesus, ele é maravilhoso, né? Ele quer só o nosso bem. Ele todo dia ele quer curar cada um de nós. Mas será que nós estamos dando paz para ser curado? Né? Então, assim, eu acho a gente não pode se paralisar. Eu acho que existem várias paralisias e tem muitas paralisias também na minha vida, eu preciso curar, né? Mas a gente precisa levantar de manhã e querer, e caminhar, e dar o primeiro passo. Sabe, naquela certeza de que Deus vai colocar o chão embaixo para você pisar em cima, né? Mesmo diante de uma notícia ruim, mesmo diante de uma doença que nos aterroriza, que nos faz perder o chão, né? É dar aquele passo, dar aquele passo, dar aquele passo, mesmo com dificuldade. Eu acho que é isso que vai quanto mais você vai dando passo e Deus vai
você vai percebendo a mão de Deus te conduzindo, isso é uma força tão grande que vai movimentando o nosso coração, que você quer cada vez mais, você quer cada vez mais dar aquele passo diante de uma situação que você não tem saída. Sim. E esse lembra muito Santo Agostinho, né? Fizeste no Senhor para vós, e o meu coração estará sempre inquieto, enquanto não repousar em ti. E é verdade. Tem a questão, a própria ciência, né? Eu digo muito isso, né? As pessoas que me ouvem falar, que participam das minhas palestras, eu sempre digo muito isso. A psicologia, ela é maravilhosa. A medicina, ela é formidável. Mas existe um espaço onde a medicina não pode ir, onde a psicologia tem seus limites, e aí é só Deus. Aí nos resta só Deus. E aí quando você encontra com esse abraço, com esse carinho de Deus, com esse olhar de Deus, mesmo nos sofrimentos, mesmo nas perdas, é ali que você encontra toda a força para continuar, né? E aqui eu não tenho como deixar de falar nessa live, né? Que eu e a Patrícia, a gente iniciamos uma amizade, né? Uma coisa assim muito bonita, uma admiração que eu trago muito grande por ela. Num momento também onde Deus fez uma grande obra, né, na minha vida. E ela teve uma participação assim muito especial, né? Quem está acompanhando aí o início da nossa página, a gente colocou um trechinho da minha história lá, né? O pessoal que edita, que faz a parte, pediu que eu contasse um pouco, e eu conto lá do meu testemunho quando a minha trompa rompeu e eu perdi o bebê. Só que não foi apenas uma perda, foi todo um drama, né? Onde houve muita perda de sangue, onde eu fiquei realmente num estado. A Patrícia, como médica, vai falar muito melhor do que eu, né? E aonde a gente experimentou o milagre de Deus. Então, a Patrícia, eu falo que ela foi conduzida não só como médica, ela foi conduzida pelo Espírito Santo, porque no momento em que não teria motivos pessoais para me ligar, ela me ligou e perguntou como eu estava. Eu disse que eu não estava bem, que eu já tinha ido ao pronto-socorro, mas mandaram de volta para casa. E aí ela entrou na minha vida, né? E para você, Patrícia, qual a sua visão, além de filha amada de Deus, como médica, né, dessa situação? Então, engraçado que Deus me levou para perto de você, porque um amigo meu foi no consultório e ele falou que estava fazendo uma direção espiritual com você, que você estava dirigindo ele espiritualmente. Eu falei, não, eu quero uma psicóloga que me ajude. Eu já fiz análise há muito tempo, psicanálise e tudo, mas eu falei, eu queria alguém que me desse uma orientação espiritual. E eu fui até a Cíntia. E aí, fazia pouco tempo que a gente estava junto, conversando, né, Cíntia? Se vê. E aí, um dia de consulta, quando acabou, ai, Paty, eu tô grávida, né? Nossa, você viu? Nossa, e aí ficamos super felizes, puxa, que legal que você tá grávida, tudo. Mas aí, logo no dia seguinte, ai, mas tô com uma dor no abdômen, tudo. E eu achei estranha aquela situação, porque eu passei com eu passei com ela no sábado à tarde. E eu achei estranho ela estar com aquela dor abdominal. Eu falei, sim, eu acho médico, porque eu não sou ginecologista, mas não tá certo ter dor nessa proporção. Você não tá se sentindo bem. E aí ela foi pro pronto-socorro, tudo. E aí eles deram alta para ela, e aquilo já me deixou preocupada, porque eu achava que o quadro dela não era. Eu não sou ginecologista, mas eu falei, não sei, eu tô achando muito esquisito. E aí o ginecologista deu alta, ela veio para casa, e aí quando ela veio para casa, ela falou, ai, Paty, eu não tô muito bem, mas ele me deu alta, eu tô aqui. E no dia seguinte eu tinha um retiro dos noivos. E o retiro tinha adoração ao Santíssimo Sacramento, tudo, e eu tava lá. E você sabe, adorando o Santíssimo Sacramento, me vinha ela toda hora na cabeça, sabe? A Cíntia, até eu liguei para ela no evento, né? Falei, Cíntia, eu tô preocupada com você, porque me vem muito você no pensamento, né? Aí ela falou assim, ai, Paty, eles me deram alta, eu tô aqui em casa, eu vou tentar fazer repouso para ver se melhora. Bom, passou o domingo, na segunda-feira eu estava trabalhando,
ela falou assim, Paty, eu tô assim com a dor, tudo, mas como eu tô com um problema de saúde que precisa usar anticoagulante, eu vou começar a usar, hein? Porque eu tô grávida, na primeira gestação eu usei, então eu vou usar de novo até o posto buscar. Aí eu falei assim, mas você tá se sentindo bem? Ah, eu não melhorei ainda não. Eu falei, Cíntia, sabe o que você faz? Não pega o medicamento anticoagulante, eu vou até, eu tinha horário de almoço, né? Tava em São Bernardo, eu falei assim, eu dou uma passadinha na sua casa para dar uma olhada em você. Ela, então tá bom. Então saí do trabalho correndo, cheguei lá, quando eu fui vê-la deitada no sofá, ela tava péssima. Ela tava assim, ela mudava de posição e ela ficava branca, pálida, parecia que ia morrer ali na minha mão. Aí chamamos o SAMU veio, levou ela para o hospital. Falei, puxa, graças a Deus, deu certo, né? E aí levamos, ela foi para o hospital e eu fui trabalhar. Aí à tarde, antes, a hora que eu saí, eu falei com o marido dela, né? Falei com o Júnior, falei, Júnior, a hora que eu sair aqui à tarde, eu ligo para você de novo. E aí eu liguei, Júnior, e aí, como é que tá a situação, né? Aí ela falou, ela tá aqui no hospital ainda. Eu falei, como? Tá no hospital aí? Mas aí não tem UTI? Não, não tem UTI. Eu falei, tá bom, tô indo para aí. E aí eu fui para lá e foi diante de tudo aquilo, eu falo, eu tinha muito menos fé, muito, mas muito menos fé do que ela e a família inteira dela, porque eles são de uma fé absoluta, uma família linda, uma família unida, que é um sonho de consumo ter uma família dessa. E eu cheguei no pronto-socorro, eu entrei num pronto-socorro bem humilde mesmo, sem cirurgia, sem nada. Tudo parecia que era um quadro de uma gravidez fora do útero, né? E ela estava com um abdômen agudo, que a gente chama, que é uma situação que tem que ser cirúrgica, tem que abrir a barriga para ver o que está sangrando, porque é como se tivesse um sangramento na barriga. E eu cheguei lá, ela estava na mesma posição, e fui conversar com o médico, não, é que eu não consegui. Ela estava lá desde a 1h da tarde, horas da noite. E eu via aquela situação, eu ficava desesperada. E eu falei, Jesus, eu acho que o mais importante de tudo, porque assim, eu falei, Senhor, eu posso fazer só o que eu posso, eu sou muito limitada. Eu não tenho como ir lá, abrir a Cíntia, levá-la para o centro cirúrgico. O senhor tem que me ajudar, porque eu não tenho o que fazer. E aí eu fui lá, falei na recepção, falei com o médico, falei com todo mundo, com todo mundo. E aí conseguimos uma ambulância para levá-la para o centro cirúrgico 10 horas da noite. E aí chegou a ambulância. A ambulância chegou e o médico falou, não, eu não vou levar ela, porque o quadro dela está muito grave. A pressão dela, nem dava para ver a pressão dela. Você ia lá, ela nem